convido os palestrantes para sentarem aqui. E eu vou convidar o meu colega, o Ricardo Muti, que vai fazer parte desse papo. Por favor, Ricardo. Vamos lá, vocês também, gente, por favor. A Débora ali. Deixa eu ficar aqui, você fica ali, ó. Bom, pessoal, bom dia a todos. Quem acompanha desde o começo viu que o papo hoje foi muito interessante, né? Aprender de novo, e de novo, e de novo, porque já que a gente vai viver mais, a gente precisa aprender mais, né? Foi muito bacana. E hoje é um dia bastante especial e, para mim, é muito divertido o que vai acontecer hoje, porque, além de Nova Day acontecer numa quinta-feira, normalmente, não esqueça, o Nova Day é sempre na última sexta-feira do mês. No Inova Day de hoje, eu vou convidar a minha amiga Michele Dufour, porque pouca gente sabe, a Michele, além de jornalista, ela é uma pesquisadora, uma estudiosa, e ela é pós-graduada em educação. Então, vou convidar a Michele. Michele, gente, vem para cá, guria. Ele fez o meu comercial, agora eu vou sentar aqui. Vamos aprender de novo juntos. Claro, sempre. Vamos lá, bater esse papo. Está repicotando, né? Ok. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Já está chegando muita pergunta aqui, viu, Michele? Já que eu tive esse privilégio, posso fazer uma pergunta, então? Pois não. Posso? Claro. Não, porque eu fiquei pensando, então, uma pergunta que eu tenho, que talvez outras pessoas possam ter. E eu queria perguntar para o Fábio, mas queria também já fazer um link com a Débora, se fosse possível. Porque aqui a gente tem o lado, como o Fábio falou, do jornalista, nós somos, e o professor. Então, eu queria saber do Fábio por que educação está na pauta do dia. Por que os grandes veículos de imprensa agora decidiram, né, é super recente o Folha, mas produzir conteúdos voltados para o educador? E aí, antes de você responder, para a Débora ir pensando, como que o educador se sente? Isso é bom, você hoje ser o foco desse tipo de informação? Você se sente apoiada? Ou isso até confunde, porque são muitos produtos e meios para o educador? Pronto, é isso. Agora eu vou ficar quieta. Quem mandou deixar a Michele entrar na conversa? Olha, roubou a cena. Se você puder, Fábio, depois a Débora, que eu queria ouvir os dois lados. Vamos lá. Acho que tem duas coisas, uma um pouco mais antiga e uma recente. A mais antiga é que eu acho que está tendo uma conscientização nos veículos de que a educação, de fato, precisa ser mais discutida, tem que aparecer mais, tem que estar na agenda do país. Isso, sei lá, de uns 10 anos para cá, acho que aumentou essa conscientização. Mais recentemente, o Bolsonaro elegeu a educação como uma das suas, né, temas de... Vou com calma para não... Então, tema de debate, digamos, né? Tema de debate. Então, acho que, assim, não tem jeito. O presidente coloca na pauta, eu acho que isso aumenta ainda mais o que já vinha vindo, né, essa preocupação. Então, acho que os veículos, isso aumenta mais ainda a preocupação dos veículos em discutir mais, em colocar na pauta, coisa que o presidente também está colocando. E, às vezes, ele coloca de uma forma do jeitão dele lá, e a gente tem que explicar que talvez não seja assim. Então, acho que é uma coisa natural também. Era um movimento que vinha, e eu acho que o presidente Bolsonaro, enfim, o seu governo, colocou mais no foco também a educação. Ô, Débora, mas é bom ou confunde? Eu falo também como produtora de conteúdo. São tantos canais, tantos caminhos, tantos produtos. É bom ou é um pouco angustiante, talvez? Bom, vamos lá, né? Eu acho que é muito importante, né? A educação, ela não teve esse foco todos esses anos. E a gente sabe que, de fato, existem professores com trabalhos excelentes no chão das escolas. Isso precisa vir à mídia, isso precisa ser motivação. Por muito tempo, a escola, os professores, eles foram alvos de pautas negativas, né? Tudo recaía em cima dessa escola. Então, acho que mostrar esse outro lado também é muito importante. Mostrar um trabalho de uma professora, como ele citou, a Lília, que fez um trabalho belíssimo, sabe, utilizando um problema real, que também foi essa questão do extermínio, e como ela conduziu isso para dar um empoderamento para esses meninos, é importante, porque tem outros professores também nessa mesma situação. Eu acho só que a gente precisa ponderar, né? Porque o que eu vejo também
é um pouco da mídia assim inflando esses professores, né? E o professor ele é um profissional, então a gente tem que ter esse cuidado que todo professor premiado que passa por uma premiação, ele não pode ser considerado um ídolo, né? Ele é um profissional que está sendo reconhecido pelo seu trabalho, e isso também tem que vir à tona para ter esse cuidado, né? Eu me sinto assim um pouco ainda incomodada quando as pessoas falam: "Ah, e você é uma referência nacional". Não, gente, eu fiz o meu papel. Né? Como aqui na secretaria eu também espero desempenhar esse papel. Então, só para a gente ter esse cuidado, né, desse trato com esse professor. Bom, tem uma pergunta. O Michel, que é da nossa equipe aqui do InovaDay, da Fundação Gonzolini, essa coisa da inovação, das novas tecnologias, tudo isso é um processo em transformação e é uma nova pedagogia em construção. O exemplo que o Fábio trouxe é bem pertinente a isso. Aí o Michel, que também é um estudioso dessa temática, ele faz a seguinte pergunta: que o desenvolvimento cognitivo não fica comprometido com desatenção, falta de iniciativa, porque hoje os jovens lidam com muitas telas, né? Então, muita coisa que ele acessa não é pertinente ou não é relevante. Então, a questão é assim, aqui, uns mais, outros menos, colocam a importância, por exemplo, do celular no contexto da educação, que é a questão dele. Como equilibrar, por exemplo, o uso do celular, né? O Ian acabou de falar da importância de usar o celular, o WhatsApp, como uma ferramenta de aprendizado de inglês. Qual o desafio que o professor, ou o maior desafio que o professor tem em lidar com essa, vamos dizer assim, com essa popularização, com essa coisa quase assim, convencional, né, que as crianças têm de usar o celular ostensivamente, vamos dizer assim? Quem vai É falar? uma pergunta para todos. Para todos? Quem quer responder? Quem se candidata? Professor? Professora. E o Ian, depois o Ian podia falar também como o que oferece esse produto, né? Que é o lado positivo. O lado A e o lado B. Eu posso falar como mãe, pronto. E todo mundo... Então, vamos ter um excelente bate-papo aqui. Bom, é inegável que as tecnologias existem e a escola ela precisa assumir esse papel também de dar suporte para esses meninos, deles poderem chegar o potencial que é esse celular dentro da sala de aula, né? Por muito tempo, eu acho que também, como políticas públicas, nós cometemos um erro, né? Porque logo que foi lançado e logo virou esse furor, colocaram uma lei lá de impedimento para esses usos dentro da sala de aula. E isso tem 2 pesos e 2 medidas, né? Porque seria muito melhor a gente fazer um trabalho, então, de sensibilização com esses meninos desde o começo, mostrando esse potencial desse recurso para ser utilizado, do que propriamente proibir. E hoje, então, tem se repensado essas possibilidades. É claro que tudo é um caminho. Dentro de uma sala de aula, com 40 meninos, utilizando o celular, de vez em prestar atenção no professor, é algo extremamente complexo, não é fácil de administrar. Mas é um caminho. O menino ele não vai enxergar da noite para o dia, que ele tem um potencial de ferramenta para o aprendizado dele, e o professor ele precisa, então, insistir, mostrando esses possíveis caminhos. Eu acho que em muitos países, e o Brasil também já vem tendo essa tendência, de utilizar esses equipamentos realmente como uma função pedagógica, né? Isso já é até uma metodologia considerada. E a gente precisa, então, olhar para essa ferramenta que os meninos têm às mãos e descobrir o potencial. Um celular, você consegue produzir um vídeo, você consegue produzir um documentário, você consegue produzir um podcast. É uma ferramenta tão essencial e tão completa que a gente precisa contextualizá-la, de fato, dentro da sala de aula. Lembrando, o caminho é árduo, né? Porque esses meninos eles estão tão conectados que eles não têm essa consciência desse potencial que ele tem nas mãos. E aí cabe, então, o papel da escola, da gente inserir isso dentro do contexto escolar, mostrando essas possibilidades. Ian? Se defende aí, Ian. Não, eu acho que eu mesmo também, eu acho muito problemático o celular como essas notificações, sabe, cada vez te interrompendo. Eu não consigo entender como alguém pode produzir algo complexo, algo sofisticado, uma pesquisa, um essay, não sei o quê, com um celular sempre interrompendo. Acho que é meio impossível. Então, eu também tenho essa sensação
uma balança certa. Só que no nosso trabalho do inglês, por exemplo, qualquer forma de ensinar comunicação, que nós pode também ensinar alguém a ser um bom vendedor, sabe, outras coisas. Mas para ensinar comunicação, e o inglês, no nosso caso, ajudou bastante o fato que você pode fazer audiomensagens, que é algo assíncronos. Então, eu posso trabalhar em casa sozinho, falar inglês, que antigamente eu só poderia falar com meu professor tempo real em sala de aula. Entendeu? Aí a gente tem uma expansão enorme das possibilidades do ensino. Bacana. Posso fazer uma perguntinha para o Ian, de curiosidade? Por que um alemão resolveu criar um curso de inglês? Porque a Angela Merkel e o Donald Trump, vamos dizer que não dialogam assim amistosamente. Só uma curiosidade. Bom, eu sempre tinha uma paixão para a educação, né? E dentro da educação, o inglês me parecia uma oportunidade muito importante. Como eu falei, minha própria história foi assim que eu ganhei essas oportunidades globais e virei um cidadão global, mesmo vendo de uma roça, entendeu? Sim. E aí, no Brasil, eu vejo esse mesmo potencial, sabe? Muito Bacana. potencial para isso. Ok. Eu Daniela. só estou aqui lembrando da minha época de escola, né? A gente está sempre aprendendo, mas o meu ensino básico, digamos, não tinha celular, mas isso não quer dizer que a gente, às vezes, não ficava viajando longe, ali, fazendo risquinho no caderno, risquinho e tudo mais. Então, eu acho que o desafio de reter a atenção do aluno, esse desafio sempre existiu, né? E o que eu penso também é que o celular ou as redes sociais, enfim, se a gente tem todo um universo em que o aluno já está. Não dá para a gente simplesmente fechar os olhos deletar isso. Então, assim, eu acho que tem um papel fundamental aqui, né? Eu acho que o papel do professor, embora a informação esteja hoje em tantos lugares, o papel do professor nunca foi tão importante, né? Como o grande mediador, né? O grande guia nesse processo todo de fazer com que a informação vire conhecimento. Então, eu acho que, nesse sentido, a escola deveria se preocupar em que uso o aluno está fazendo do celular. Será que ele está entendendo o que é aquela ferramenta? Será que ele sabe que o que chega no WhatsApp dele nem sempre é verdade? Não é aquilo que a Michele falou, né? Está na internet, então é verdade. O que é a internet? Enfim, eu acho que tem um monte de coisa que a gente precisa saber, que a escola pode ajudar, né? E, assim, não adianta falar, e agora um pouco do papel de mãe, que a Michele vai fazer também, mas eu também tenho criança em casa, e por mais que eu tente evitar algumas coisas, assim, a exposição a algum tipo de tecnologia, aparece, vem da escola, vem do vizinho. Então, eu acabei me rendendo um pouco, não para liberar geral, né? Mas, assim, sempre que eu posso, eu sento e falo: filha, esse vídeo que você está assistindo aí, que tem uma fulaninha abrindo um pacote, será que ela ganhou esse pacote de alguém? Será que isso aqui não é uma publicidade da boneca X e não da Y? Enfim, eu acho que existe uma educação que precisa ser feita, e a gente não fazer não quer dizer que a criança não estará exposta a isso. Só quer dizer que ela vai estar exposta sem nenhuma preparação. Bacana. Bom, acho que a Daniela respondeu a pergunta do Liberato. Você viu? Eu já ia falar que tem uma pergunta do Francisco Liberato de Minas. De Minas. Então, acho que a Daniela já deu o recado aqui. Bom, Liberato, está respondida a sua entre pergunta. Informação e conhecimento, né, que ele perguntou. Exatamente. Eu queria... Então, essa é a resposta, né? Você avaliar, analisar e fazer uma reflexão, né? Então, falando até como mãe, as minhas filhas levaram muito tempo para entender o que é um conteúdo patrocinado. Né? Então, isso pode ser ensinado para um aluno. Então, essa criança que tem um canal no YouTube, que, na verdade, não poderia ter, porque não pode, mas tem várias, ela ganha essa boneca, por isso ela está mostrando. Enfim, são muitas reflexões. Né? Mas, Muti, eu queria ver o que você acha aqui, que a gente está batendo uma bola, de fazer uma pergunta para o Fábio, que eu acho interessante essa questão da... Essa da imparcialidade é muito legal, acho boa, que vale a né? pena fazer. Então, vamos fazer essa. Como garantir a imparcialidade, Fábio, da informação, por exemplo, que vocês produzem no podcast? Então, aqui na educação midiática, a gente precisa avaliar a fonte, precisa ouvir os dois lados. Quando você produz o podcast, você tem essa preocupação, então, de levar essa informação para o professor, garantindo a imparcialidade? Senso crítico, liberdade? Tem um mantra no jornalismo, talvez você já tenha ouvido na sua época de jornalismo, que imparcialidade não existe, né? A gente pode almejar a imparcialidade, mas você garantir que você está sendo 100% imparcial é difícil.
A gente tem nosso histórico, nossa forma de pensar, e, enfim. Só que isso pode influenciar mais ou menos nas suas decisões. O que a gente tenta fazer no Folha na Sala é tentar variar o máximo possível de temas, de gente que a gente está ouvindo, até já ouvi uma rede municipal de São Paulo, então no próximo episódio a gente não vai ouvir uma outra. A gente tenta trazer mais diversidade, acho que isso a gente pode tentar garantir. Imparcialidade 100% eu não consigo garantir, acho que ninguém vai conseguir garantir isso. Mas a gente almeja, não que a gente despreze, mas a gente almeja isso. Agora, a forma de tentar chegar nisso indiretamente é a gente dar vozes para várias pessoas, várias formas, enfim, tudo. Região do país. Às vezes a gente fez, acho que 2 episódios seguidos com professores do Sul e Sudeste. Então, aí foi a professora Lília, por exemplo, a gente pegou do Norte. Então, é isso. A gente tenta garantir a diversidade, isso a gente consegue. Agora, imparcialidade 100% eu não consigo garantir, não. Tem uma outra pergunta que pode até emendar nessa, Aquela última, né? Do podcast. As vantagens do podcast no ensino, né? Isso, legal. porque os professores, você falou que quer ouvir as vozes, os professores, eles estão... Tem uma pergunta aqui, que é quais as vantagens do podcast, se vocês pensam no próprio podcast, ensinar um professor a fazer um podcast, por exemplo. Que boa se ideia. Isso seria uma pauta. Aí, Tutorial. Tutorial, não só oferecendo conteúdo, É legal mas isso. como fazer Não tinha pensado, vai estar na nossa Mas por listinha. isso que o Inova Day é assim, aprender de novo. Aqui a gente ó. ensina, aprende também. Só ganhei aqui. O podcast, eu acho que a vantagem dele ele é simples, né? Então, até por isso eu acho que faz todo sentido a sugestão de... Acho que o professor pode fazer um podcast. Tem vários, na verdade, fazendo vários podcasts legais. É uma mídia razoavelmente simples, né? E ela consegue trazer uma emoção que um texto dificilmente vai conseguir, né? Pena que eu tive que parar ali, mas se quem puder, ouve o episódio da professora Lília, que é muito impactante, assim. Ela começa a falar, ela quase chora, porque ela perdeu o aluno assassinado, né? É uma coisa difícil de você, no texto, tem uns gênios que conseguem, eu não consigo. Claro. Trazer essa emoção no texto, né? E o áudio traz essa possibilidade. Tem essa força. Porque o áudio faz você imaginar, né? Que é uma coisa que a gente... E também tem a possibilidade muito. De você ouvir a caminho de um lugar, durante um exercício, né? Também tem essa flexibilidade. É portátil. É portátil. Tem as duas praticidades, né? De fazer e de consumir, né? Você não precisa parar e ficar só lendo uma notícia ou vendo a televisão. Até tem muita pesquisa mostrando que basicamente são 2 momentos que as pessoas ouvem podcast: no transporte, né? Enfim, na locomoção, e na academia. Fica lá na esteira lá, e ouvindo um negócio. Eu posso falar uma coisa? Eu não posso esquecer disso. O podcast é uma parceria com o Itaú Social. E acho que até isso eu lembrei porque quando você perguntou por que a educação está aparecendo mais, tal, né? Eu acho que essa parceria Itaú Social e Folha também acho que mostra isso. Sim, são atores diferentes, né? A Itaú Social tem as bandeiras deles na educação, a Folha de São Paulo é um veículo de mídia. E os dois se unem para fazer um projeto de educação. Sim. Acho que é uma movimentação interessante na sociedade. Posso só dar um pitaco nessa história de a educação aparecendo? Eu acho que também tem um pouco de reconhecimento do jornalismo, né? Eu venho desse universo de que a gente precisa se aproximar mais do público, né? Que a gente consiga explicar um pouco mais como é que o jornalismo é construído nesse momento em que a gente tem informação de qualidade duvidosa por aí, né? E acho que fazer isso via escola faz muito sentido, né? A gente garantir que a gente está formando um público, né? Esses jovens que daqui a pouco vão ser as pessoas que tomam decisão de consumir este ou aquele veículo, esta ou aquela informação, a gente está garantindo que eles entendam qual que é a diferença entre um jornalismo profissional, uma informação que tem dado, que almeja a imparcialidade, embora total imparcialidade não seja possível, mas qual é a diferença entre essa informação, desculpem, que passa por um tratamento, por um processo, e aquele WhatsApp da prima, da tia, da vizinha, da cunhada. Então, a partir do momento que a gente não vê diferença nisso, as coisas ficam muito complicadas, né, com essa poluição informacional toda que a gente vive. Então, eu acho que o jornalismo acabou olhando um pouco para a educação como uma maneira também, um aliado, né, para nos ajudar a formar
leitores mais reflexivos, né? E o jornalismo, assim, felizmente, né, está voltando a ganhar um certo status, né? Ficou um tempo meio no limbo, vamos dizer assim. E hoje está voltando a ter uma relevância, né? E esses outros meios acabam facilitando. O Fábio queria completar. Só fazer até uma meia-culpa. Acho que por décadas, talvez, a gente ficou muito... A imprensa, né? Igual você falou, deu na Globo, né? Então, enfim, dá para estender isso a Folha, Estado, Globo, enfim. Sim, os grandes. Então, era fácil para a gente. A gente é foda. A gente publicou, está certo. Sim. Só que a gente perdeu esse tempo de que não, agora tem muita gente desconstruindo e a gente tem que rever nossos processos também, nem sempre a gente faz as coisas certas. E acho que a educação midiática é até interessante, mais uma força trazendo para a gente tem que explicar, né? Como é que a gente chegou nessa informação. Tem que abrir a cozinha. Como é que você chegou nessa notícia? Gente, só tem jornalista falando aqui. Vamos deixar a Débora falar, o Iana. Nós aqui não, estou falando da gente. Tem 4 jornalistas. Estou monopolizando aqui, né? Deixa eu uma... fazer uma pergunta que a Michele fez. Como eu falei, quando a gente convida a Michele para participar de um debate sobre isso, ela agita. E ela fez uma pergunta aqui que eu vou fazer para o Ian. Ian, você criou aí uma metodologia, uma plataforma meio disruptiva, né? E cria, vamos dizer assim, um incômodo para os cursos de inglês convencionais. Você tem já algum tipo de, vamos falar de feedback do concorrente tradicional, não? Em relação ao teu projeto? Bom, uma pergunta interessante. A gente, na verdade, trabalha com várias escolas de inglês, também, e as editoras, principalmente. Entendeu? Então, eu acho que o desafio, todos eles querem entregar um bom serviço de ensinar a falar inglês. Isso é um desafio para todo mundo. Porque todos têm este desafio de muitos alunos, poucos professores, e professores talvez com menos prática na oralidade também. Esse é um desafio nacional em quase todas as instituições. E a gente tenta trabalhar com todos e ajudar eles. Então, mas tem no Brasil uma tendência de colocar o inglês dentro da escola. Sim. Este movimento bilíngue, que hoje ainda fica bem na elite do sistema escolar, mas já está... A gente quer popularizar isso e com outros também, entendeu? Maravilha. A plateia? Alguém? Bom dia, eu sou Elisângela, eu sou PCNP, da Diretoria Centro-Oeste. PCNP é professor, coordenador do Núcleo Pedagógico. Nós trabalhamos com formação de professor. Então, vou perguntar para o Fábio Takashi, que é com o podcast. A Secretaria da Educação ela já tem um projeto de mediação em linguagem que trabalha podcast. Então, se a secretaria puder te chamar para fazer uma videoconferência, explicar um pouquinho, né? A gente agradece porque é um trabalho desenvolvido com as escolas públicas e do estado inteiro e tem um trabalho muito consistente com os alunos produzindo em podcast. E eu queria saber, diante de tanta informação, tanto conteúdo que tem nas escolas, como vocês escolhem um tema para o podcast? Obrigada. Ótima pergunta. Tem duas formas. Uma é no jornalismo, nos veículos tem a reunião de pauta, assim, né? Então, tipo, os jornalistas se reúnem e ficam pensando em temas que podem ser interessantes. Isso é o normal, a gente usa também. O que a gente está fazendo também, a gente, como eu brinquei ali, mas não era uma brincadeira, a gente está ouvindo muitos professores mesmo. Então, a gente tem disparado e-mails, tanto para essa base nova que a gente tem, meios gerais, pessoal, vocês têm temas que gostariam de que fossem tratados, tal, quanto isso é uma forma, outra a gente está criando já criou, na verdade, um grupo menor de professores, que aí assim tem um engajamento maior, que a gente fica constantemente falando com eles. Manda sugestão, o que você achou desse episódio, o que deveria ter mudado, o que faltou ouvir e tal. Então, a gente usa a ferramenta normal do jornalismo, que é as ideias dos jornalistas, mas também, nesse caso, a gente está ouvindo, como a gente tem um público fechado, que é professor, fica mais fácil até para a gente consultar o grupo para a gente ter ideias de ideias para os episódios. Tem mais uma pergunta aí. Mas aí, opa. Acho que enquanto o Marcos chega, tem uma para a Débora. Eu acho que é legal fazer essa pergunta para ela aí, Michele. Sobre essa questão, Débora, dos cursos de formação, né? Então, na formação do professor, acaba sendo uma formação muito teórica, né? Então, são várias teorias e pouco prática, né? Então, trata um pouco como ensinar. Então, você acredita que o que precisa ser feito para potencializar mais essas iniciativas mão na massa, como a sua? Então, aprendizagem criativa, aprender fazendo, especialmente na formação do professor.
Bom, acho que é uma pergunta extremamente relevante, né? A gente precisa realmente ter isso nas formações básicas do professor. Ela ainda está muito aquém do que a gente espera, que o professor realmente saia preparado para lidar ali no chão da escola como um todo, com essas novas tecnologias, mas não só com essas tecnologias, com esses movimentos. Então, é necessário repensar todo um curso. Eu ainda tive a sorte de ser formada pelo antigo magistério, o antigo Cefam, que eu falo que sempre foi muito melhor do que a minha faculdade. Por quê? Porque o Cefam ele permitia que você estudasse um período e, no período do contraturno, né, da aula, você estava ali na escola. Então, você já estava vivenciando todo aquele movimento, e isso durante o trajeto, os 4 anos. Hoje, a gente tem uma formação extremamente teórica, que é pincelada essas questões, mas elas não são aprofundadas. E, quando chega na sala de aula, o professor ainda tem um grande receio. Por quê? Mesmo entendendo que ele não precisa dominar toda essa tecnologia, e nenhum aqui de nós vamos conseguir dominar, porque nós vamos conseguir conversar, mas as ferramentas elas mudam numa velocidade muito grande. A prova disso foi minha menina, semana passada, me veio com uma novidade no WhatsApp, que agora ele cria memes, né? Porque muda a cada minuto. O editor de texto mesmo, eu estava escrevendo também um texto, e vi lá que agora tem uma ferramenta nova, você pode ditar, né? Então, você não precisa mais escrever. Então, as coisas mudam numa velocidade que a gente não está preparado também para isso. Então, é um pouco de insegurança. E como é que o professor também tem essa segurança de trabalhar? A gente precisa, eu sempre falo uma frase, é necessário a gente ter altas expectativas para os nossos alunos. Mais necessário ainda a gente ter altas expectativas para os nossos professores. Então, garantir a formação, garantir que ele também tem esse brilho no olhar para mexer com cultura maker, com robótica, com programação, com essas novas ferramentas, é necessário. O professor precisa disso. E a tecnologia, por outro lado, ela proporciona isso também, né? A própria que a EFAP, eu vou dar um exemplo que nós temos aqui, a Rede Saber, hoje a gente consegue fazer formação para os nossos professores. Então, você já não precisa mais também trazer eles aqui pessoalmente. Você consegue, através por vídeo, e fazendo uma formação, fazendo uma oficina. Então, eu acho que também, como políticas públicas, a gente precisa potencializar o que está aí para garantir, de fato, que esse professor se sinta melhor preparado. Bacana. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Marcos, sou da Fundação Vasolini. Queria fazer 3 perguntas. Uma para o Ian, falar um pouco mais sobre esse aplicativo, porque é gratuito, não é gratuito, qualquer professor pode participar, alunos, falar um pouco mais, que eu fiquei muito curioso sobre isso. Para todos, eu queria perguntar se a mudança da educação ela vai partir de baixo para cima, do professor, das suas práticas inovadoras, que ela possa ser replicada nos seus sistemas de ensino, ou a gente tem que aguardar de alguma ação milagrosa de cima para baixo que vai acontecer e vai mudar essa educação? Como vocês enxergam isso? E também, a professora até comentou sobre essa questão da inovação. Eu também dou aula, sou professor em pedagogia, e os alunos sempre perguntam assim, nossa, mas eu tenho que aprender tanta coisa nova, podcast, inteligência artificial, cultura maker, como que eu faço, né? Como que o professor faz para lidar com tudo isso, né? Você comentou um pouco, mas também queria escutar um pouco de cada um. Como que o professor lida com todas as mudanças que estão acontecendo e são necessárias até para mudar essa educação ainda tradicional para uma educação mais ativa, né, que valoriza o aluno? Então, o Ian, né, para começar. Bom, primeiro, a nossa, como eu falei, a missão de democratizar o ensino de inglês, isso significa que nós temos que oferecer algo gratuito também, para deixar para qualquer pessoa, qualquer aluno ou professor querendo investir no inglês, a gente tem algo pronto para usar. Então, o Chat Class é uma plataforma gratuita. Lá a gente usa a tecnologia mais moderna possível, a inteligência artificial nas nuvens e tal, para entregar uma experiência sofisticada da forma mais simples possível, que seja uma mensageria no WhatsApp. Então, todo mundo pode entrar no website, conectar com o chatbot lá do WhatsApp e começar no Chat Class praticar. A Olimpíada de Inglês também era um programa gratuito para divulgar esta oportunidade, mas o uso da plataforma é totalmente aberto e ilimitado para qualquer professor.
a ideia de trazer gringo para a sala de aula, isso para mim tem custo. Então, a gente tem custo pequeno, mas como a gente também quer popularizar isso, a gente deixa tudo tão acessível possível para, sabe, talvez isso aconteça uma vez por semestre, sabe? Aí o custo vira muito, muito limitado. Então, rapidinho também, só uma pergunta que eu queria saber. Vocês já têm uma ideia, Ian, de impacto, de aprendizado, da eficiência? Tem uma métrica que vocês você já tem? Na verdade, no inglês, ainda mais na fala do inglês, geralmente é mais e mais. Se você quer falar inglês, precisa falar inglês. Sim. E ninguém fala, porque nunca tem oportunidade de falar. E aí, a gente, nesta Olimpíada agora, em setembro, recebemos tantos milhões de mensagens de áudio com uma duração de mais ou menos 6 meses de áudio. Isso já, quem participa desta forma ativa dá para medir o melhora na fluência e na confiança de fala. Entendeu? O problema é que ninguém hoje pratica. E aí a gente tem quase uma base do zero. E assim a gente consegue aumentar. Mas realmente virar fluente, isso é um projeto de vários anos. Não consigo fazer isso. Nenhuma ferramenta você não vai conseguir isso rápido. Tem que investir no trabalho. Por isso trabalhamos com escolas e professores, porque o professor já é na sala de aula dedicado a este ensino. Porque isso é um projeto de meses e anos. E tem outra pergunta do Marcos, da angústia, né? Eu acho assim, eu fico pensando, eu também, como produtora de conteúdo para a educação, sinto também essa angústia. Nossa, mas tem uma coisa nova que a gente não ofereceu, mas tem uma... Então, o que vocês acham disso, assim, de tantos conteúdos, tantas mudanças em tão pouco tempo? Precisa saber tudo também, né? Tudo relevante. Como é que vocês lidam com isso? Eu tenho ponto sobre isso. Eu acho que tem muitas inovações de conteúdo e também de ferramentas. Tem muito edtechs no Brasil, aqui em São Paulo, monte de ideias sobre leitura, redação, matemática. Tudo tem muitas soluções hoje. Eu acho que para o professor é extremamente difícil navegar esta oferta. Sim. E aí, por isso, nosso foco era sempre em algo extremamente simples, porque a gente entende que o professor hoje não tem muito tempo, muito espaço ainda nestas 25 turmas, não tem tempo para fazer quase nada. Então, a gente quer entregar algo como se fosse um assistente digital, sabe? Você fornece pedaço de informação na hora certa para o professor agir na sala de aula nisso. Tipo, feedback de quais são as maiores dificuldades dessa turma agora. Mas tem mais perspectivas. Bom, só vou complementar um pouquinho, que eu acho que a gente tem que baixar um pouco a nossa adrenalina enquanto professor na sala de aula, né? Primeiro que a gente realmente não vai conseguir contextualizar tudo. Depois que eu acho que uma avaliação diagnóstica dentro da sala de aula, olhando para o interesse dos meninos, ajuda um pouco a filtrar um pouco desse caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem rapidamente, de quando eu comecei com esses últimos meninos, em 2015, o trabalho com tecnologias. Eu queria muito trabalhar algo um podcast, uma forma que eles pudessem contar um pouco sobre a história de vida deles. E o caminho que eu estava tentando foi um caminho que, para eles, eles não se sentiam pertencentes. Eu estava pedindo para ele tentar fazer um acróstico, para eles contarem um pouquinho da vida deles, fazer uma apresentação. E, de repente, assim, ouvindo eles, eu entendi que eles gostavam muito do funk. E aí, como é que eu fiz? Foi trazendo vídeos de pessoas que eles gostavam, né, para dentro da sala de aula. Aí eles começaram a reproduzir a atividade. E eles começaram a criar vídeo deles também, falando, porque eles se identificaram com aquilo que eles viram. Então, acho que conhecer um pouco dessa realidade que a gente trabalha, cada um na sua escola, eu acho que é importante. Observar qual é o interesse dos meninos, quais redes sociais eles utilizam. E isso, sim, pode ser uma boa ferramenta para a gente poder mudar o que está aí hoje. Só complementar, eu acho que é muito importante isso que a Débora falou. Eu ia também contar um outro exemplo que tem a ver com memes. Eu acho que a gente, não só o professor, eu como mãe também, né? Às vezes eu sou tão questionada em casa, né? E coisas que eu não sei, ferramentas que eu não conheço ainda, redes sociais novas. E acho que a gente não vai conseguir dar conta de aprender tudo, porque a cada dia vai surgir algo novo, né? Então, será que a minha postura como mãe ou, né, o professor também não é um pouco de, não sei, vamos aprender juntos, né? E isso que a Débora falou, de aproveitar o conhecimento que os alunos têm.
porque eles se sentem mais animados se a gente estiver usando alguma coisa que fala com o universo deles, que tem mais significado. E, rapidamente, a história de um professor de literatura que eu conheci em Pernambuco, numa formação que a gente fez lá com o Educamídia, e teve uma oficina sobre produção de memes. Ah, muito legal, muito bacana, e pega isso e tal, nananã. E, no final, o professor chegou para mim e falou, eu adoraria trabalhar com isso, porque meus alunos adoram esse negócio de meme. Mas eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu nem sabia a diferença entre GIF e meme. E eu nunca nem assisti Game of Thrones. Como é que eu vou ter alguma referência para fazer um meme legal? E aí a gente ficou conversando lá, e aí o que o professor de literatura tem de melhor? Ele tem todo o conhecimento dos livros. E aí a gente conversando, professor, qual é a devolutiva que você pede para os alunos? Como é que eles mostram para você que eles leram, que eles entenderam aquele personagem e tal? Peço para eles escreverem. Se de repente eles produzirem memes para devolver isso, contar um determinado personagem no meme, enfim. Porque daí o aluno vai colocar uma prática que ele já domina, que é o de fazer o meme, o professor vai adicionar a camada de literatura e todo mundo vai sair aprendendo alguma coisa, né? Então, eu acho que está aberto um pouco, assim como eu tenho tentado ficar em relação às minhas filhas da minha casa, né? Está aberta às novidades e também tentar construir junto com elas alguma coisa tem sido o caminho, porque realmente a gente não vai dar conta de saber tudo, não. E isso que você falou é uma habilidade mesmo, que é a abertura também ao novo, a abertura do professor ao novo. Isso é uma habilidade importantíssima hoje em dia, né? Porque, às vezes, ele não considera importante, mas os alunos sim. Então, vamos entender o que é e aplicar, né? Ele tinha colocado uma questão que eu acho importante, acabou não sendo totalmente explorado, então eu queria dar uma contribuição, que é o seguinte. Está acontecendo uma revolução, né, de inovações, tecnologias e meios e formas de se relacionar, quer dizer, que impacta na vida das pessoas, né, como o caso do celular, né, da inteligência artificial, da realidade virtual, etc., etc. Assim como impacta também na educação, né? E aí ele fez a pergunta assim, essa transformação vem de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que, de maneira geral, os governos, né, que são os responsáveis pela estrutura da educação fundamental mais horizontal para a grande massa, eles não conseguem absorver e colocar em prática e processar essas novas metodologias, essa nova pedagogia que está em construção, porque esse é o jeito de conquistar o aluno. A gente percebe muito hoje que existe um gap, né? Talvez menos hoje, mais do que antigamente, quer dizer, o professor tão ou mais esclarecido a respeito de tecnologias e o aluno muito esclarecido, mas pouco informado, né? Então, essa informação volátil, vamos dizer assim, não é conhecimento. Então, eu queria perguntar para vocês assim, como é que vocês acham que o Inovadê é uma contribuição nesse processo, tá certo? Mas vocês que estão em campo, vamos dizer assim, como é que vocês acham que poderia sensibilizar ou estimular um pouquinho mais os governos a serem receptivos e mais objetivos em relação a entregar uma pedagogia mais século XXI? Se a gente pensar, acho que o melhor exemplo que se tem colocado de educação no Brasil é o Ceará, e principalmente Sobral. Então, não consta que eles estão fazendo grandes revoluções educacionais ali. Assim. Parece que é um trabalho que é razoavelmente básico, que é feito há décadas, mas que tem uma continuidade forte, muda governador, muda prefeito, em geral, nos municípios, e o projeto continua. Então, eu não sei se a melhoria da educação passa necessariamente por revoluções pedagógicas, mudanças pedagógicas. O caso que a gente tem melhor aqui no Brasil mostra que, se você tiver uma estabilidade no projeto e ele for consistente e os professores comprarem essa ideia, que acho que esse é o principal, eu acho que tem um bom caminho. Não necessariamente com grandes revoluções. Pode ser até com grandes revoluções, mas no caso que a gente tem aqui no Brasil, que acho que é o Ceará, não foi com uma grande revolução, foi fazer tijolinho por tijolinho, nada muito pirotécnico, mas está indo aí, né? Vamos lá. Então, acho que tem 2 pesos e 2 medidas. O professor, ele precisa estar aberto a esse novo, então ele precisa, sim, encontrar caminhos para trazer um pouco dessa inovação dentro da sua própria sala de aula. É como eu disse, eu tinha 2 opções, ou ia para o muro das lamentações, ou ia trabalhar com aquilo que eu tinha nas minhas mãos. E muitos professores trabalham com aquilo que eles têm nas mãos. E isso dá certo? Sim. Tanto é que nós temos aqui no país, né,
de forma geral, muitos professores reconhecidos por grandes prêmios. Então, é uma forma de dar certo? Dá. Por outro lado, a gente tem o papel das políticas públicas que precisam fazer o seu arroz e feijão também, né? Sobral é um desses. Por quê? Porque eles conseguiram entender fazendo arroz e feijão. Então, garantindo o ano letivo, garantindo que esses meninos possam ter aprendizagem. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Cada um tem que fazer o seu papel. O que a gente precisa ter em mente é que o único caminho que nós vamos ter realmente para transformar a educação é se todos se unirem, né? Eu tenho para dentro de mim uma coisa que eu carrego: escola não é ilha. E quando eu sempre fui uma professora meio atípica, né, de trazer outros órgãos para dentro da escola, e eu vi o quanto isso é importante. Então, eu já fiz trabalho com cyberbullying, eu trouxe a promotora da mulher para falar com os alunos sobre cyberbullying, né? Por quê? Não é só mais o papel do professor falando, é um outro papel de uma outra pessoa que tem uma visão maior, abrangendo esse assunto dentro da escola. Então, a escola também tem que estar preparada para receber esses outros órgãos. E funciona, dá certo. Integrar uma coisa que nós não conseguimos aqui, de fato, as universidades para dentro das escolas. A gente não conseguiu fazer essas conexões. E são isso que, realmente, a gente garante que, de fato, há esse aprendizado. Então, a gente precisa se conectar melhor, ter uma política pública que também apoie isso, e, dentro da sala de aula, cada um fazendo a sua parte. Quer comentar alguma coisa, Daniel? Acho que não tenho o que complementar aqui da fala da Débora. Eu acho que é um trabalho de todo mundo. A gente depende de políticas públicas, sim, mas a gente também depende do trabalho de cada um de nós, que pode contribuir, né? Não só na escola, família, enfim, todo mundo fazendo um pouquinho. A gente tem várias iniciativas, tipo hackathon. Tem alguma coisa na área da pedagogia? Não seria bacana, por exemplo? Porque tem professores pontuais, né? Assim, aqui e ali, que são premiados, ou tem iniciativas como é o teu caso. Não seria legal promover um hackathon da pedagogia ou da educação? Aqui, EducaJam, por exemplo? Aqui, assim, na escola de formação? O ambiente está aqui, não, ou não? Eu acho ótimo. Tanto é que eu vou dar um spoiler aqui, que nós vamos fazer final do ano aqui. Aguardem. Aqui na secretaria, na EFAP, no início do mês de dezembro, nós vamos promover um grande encontro aqui, um movimento Inova, que é um programa do governo que trata de projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação. E, dentro disso, nós vamos promover um hackathon, organizado pelos nossos estudantes, para resolver e solucionar problemas da secretaria. Então, potencial para isso nós temos, sim. Eu acho que é necessário, porque isso fortalece, isso apoia, isso indica, e é um caminho. Bacana. Bom, eu não combinei com ela, só para deixar claro. A pergunta surgiu, de repente... Michele, hoje você que é nossa convidada especial, podia encerrar o nosso Inova Day de hoje, porque acho que já conseguimos dar uma grande contribuição, como aprender de novo e como vamos continuar aprendendo. Não, e eu acho que isso, assim, respondendo a pergunta do Marcos, eu acho que são os 2 caminhos, em cima, embaixo, acho que todo mundo... acho que a palavra também muito importante para a educação é se importar. Quem se importa vai fazer uma diferença. Acho que todos que estamos aqui, nós nos importamos com essa temática. Não é à toa que vocês aceitaram estar aqui, vocês vieram até aqui, a gente produziu essa edição, então, eu acho que esse é o caminho, é uma convergência mesmo de todos. Bom, então, é o último Inova Day. Não, esse é o penúltimo, calma. Guria, presta atenção no script. Peraí, deixa eu colar. Vai ter a próxima edição do Inova Day, dia 29 de novembro. Não percam. Acompanhem a gente, né, no Facebook, nas nossas redes, que a gente vai anunciar em breve qual é o tema, mas sempre é um tema imperdível. Então, eu queria agradecer a todos que vieram aqui, você que está assistindo a gente pela internet, todos vocês pela colaboração de vocês, foi muito legal, valioso. E por você, Ricardo, nós, né, assim, para a gente fazer dessa dupla aqui. Obrigada. Bom, é isso, pessoal. A gente fica por aqui, agradece toda a atenção de vocês, a Daniela, a Débora, o Ian, o Felipe, pela participação e, como sempre, Inova Day contribuindo para a gente pensar fora da caixa. Muito obrigado e até o próximo Inova Day, 29 de novembro. Muito obrigado.